Muito bem, entramos no artigo 1º. Artigo 1º e artigo 2º denunciam esse caráter, na verdade, expressam esse caráter progressista, iluminista da nossa educação. Diz o artigo 1º, principalmente o 2º vai mostrar isso. A educação abrange os processos formativos, isso mesmo, que se desenvolvem. Se desenvolvem onde? O primeiro ambiente é dentro da vida familiar. O segundo é dentro dos espaços de convivência humana. O ser humano é um ser social, é um ser gregário e com esse período de isolamento social ocorrido no ano de 2020, essa questão da convivência humana se acentuou demais como importante. Quando você olha aqui para Brasília, Brasília é uma cidade de grandes espaços públicos, grandes áreas abertas, cuja circulação ocorre predominantemente através de carros ou veículos de transporte coletivo ou metrô. Ninguém fica andando em Brasília, ninguém fica caminhando pelas ruas de Brasília. Bastou decretar o isolamento social que agora você olha para as ruas e está todo mundo andando na rua. O brasiliense é um pouco do contra. A convivência humana e social é um espaço cujo processo de educação acontece ali dentro. Necessariamente não uma educação formal, mas ela acontece ali dentro. Então a educação acontece no ambiente familiar, nos espaços de convivência humana, nos espaços de trabalho, nas instituições de ensino, nas instituições de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, que eu vou explicar melhor no próximo slide, e nas manifestações culturais. Em todos estes 8 ambientes expressos no artigo 1º da LDB, o processo educacional se apresenta. Não obstante, essa lei vai regulamentar o processo educacional que ocorre predominantemente nas instituições de ensino. Fechando, falando das organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, os 2 últimos quadrinhos que vimos em vermelho. O que são organizações da sociedade civil? Eu posso citar como exemplo as igrejas, as associações de bairro, os centros comunitários, os grêmios recreativos. Nesses ambientes o ser humano ensina. E nesses ambientes o ser humano aprende. Por isso o processo educacional ali acontece. E as manifestações culturais são nossas festas. Principalmente festas populares, exposições, feiras e eventos. Perfeito? Oi, deixa eu interromper a tua aula rapidinho. É só para te lembrar que essa coletânea que você está assistindo, ela tem mais de 45 horas de duração. São mais de 200 vídeos só da parte de legislação educacional, sem contar aqui os vídeos da parte de conhecimento pedagógico. Mas é preciso que você lembre-se que você deve inscrever-se no canal e ativar as notificações, clicar no sininho, deixar o seu like aqui na videoaula e deixar o seu comentário, que pode ser uma crítica, uma sugestão, uma dúvida, enfim, seu comentário. E para isso é imprescindível que a gente chegue a 1000 likes por vídeo, cada vídeo 1000 likes e 100 comentários. A cada 1000 likes e a cada 100 comentários eu sempre libero o vídeo da sequência da aula posterior. Então é fundamental que você compartilhe esse vídeo com seus amigos professores para que possamos bater essa meta diariamente, para que possamos ter novos vídeos todos os dias. E não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo links com materiais complementares ou sugestões de apostilas ou outros, como por exemplo simulados, para reforçar o seu estudo. É só isso. Boa aula! Para fechar o artigo 1º, temos aí a figura do seu parágrafo 1º e do seu parágrafo 2º. Diz o parágrafo 1º que esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Já havia mencionado isso. A LDB regulamenta o processo educacional que vai acontecer predominantemente nas instituições de ensino, que são instituições próprias, nas escolas. E o parágrafo 2º diz que a educação escolar
deverá, isto é obrigatório que ela vincule-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Por óbvio, eu assinalei aqui algumas palavras em vermelho. A predominância, e o deverá. Quando você vai ao vernáculo e faz um estudo da natureza da palavra predominante, você chega à conclusão que é uma classe gramatical classificada como um substantivo feminino. O que é predominante? É o estado de estar em primeiro lugar, que tem o domínio ou influência. É uma condição que está em excesso. Sinônimo de predominância é hegemonia, é preeminência, é preponderância, é supremacia, é poderio, é superioridade, é dominância. É aquilo que está mais presente, mas não é sinônimo de exclusivo. Cuidado! Predominante é aquilo que abunda e que tem mais, mas não é exclusivo. Como assim? Cuidado com a sentença de prova, e isso você precisa ensinar para o seu aluno, que ao invés de vir escrito aqui predominantemente, vem ali exclusivamente, ou não venha nada. O seu examinador em prova, e isso você tem que ensinar para o seu amigo, ele pega esse predominantemente e coloca um exclusivamente, fazendo com que, ao invés da coisa seja predominante, isso é mais presente, preponderante, ela seja exclusiva. E não é. Ela não regulamenta o processo educacional que ocorre exclusivamente por meio do ensino em instituições próprias. Não. Há alguns outros aspectos ligados a outros ambientes que vão aparecer aqui no corpo da LDB. Por isso, se substituir o predominante por exclusivo, basta isso. Essa substituição implica erro em prova. Ou a simples supressão. É um erro mais sutil ainda. Supressão da palavra predominantemente. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve por meio do ensino em instituições próprias. Tirou. Se eu tirar o predominantemente, eu já estou dando o caráter de exclusividade. E como eu disse, se é exclusivo está errado. Não é para ser exclusivo, é para ser predominante. A supressão da predominância já dá o caráter de exclusividade. Então há dois erros que o seu examinador pode implementar aqui. O primeiro, substituir o predominantemente por exclusivamente. O segundo, pegar o predominante e suprimir. Só em fazer isso, o caráter exclusivo já fica presente. E com relação à análise do parágrafo 2º, você tem que lembrar que a educação ela tem dois pilares fundamentais. As práticas sociais e o mundo do trabalho. Então ela deve vincular-se, a educação deverá vincular-se às nossas práticas sociais do dia a dia e ao mundo do trabalho. É obrigatório que ela se vincule e não facultativo. Cuidado com uma questão de prova em que o examinador pegue este deverá, tá aqui, e substitua por um poderá. Poderá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Não, não pode. Não pode. Deve. Uma coisa é poder, outra coisa é dever. Quando você pode fazer algo, você tem a opção de fazer ou não. Quando você deve, essa opção não existe. Então, deverá. Deverá é obrigatório, é cogente. Deve vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. E perceba, um detalhe, ele deixa claro aqui, vincula-se às práticas sociais e ao mundo do trabalho. Isto é, não é o mundo do emprego. Não estamos falando aqui da figura do emprego, estamos falando de trabalho. E o trabalho é muito mais abrangente. Ele abrange a ideia do emprego? Sim. Mas ele abrange a ideia do empreendedorismo? Sim. Do empresarial? Sim. Trabalhar é ter emprego, trabalhar é empreender, trabalhar é investir. Então estamos falando
dos diversos aspectos do mundo do trabalho e não necessariamente do mundo do emprego, porque a LDB não educa, a legislação não conduz a educação nas instituições próprias para você ser um empregado. Ela conduz para que você se prepare para o mundo do trabalho, que pode ser como empregado, que pode ser como empregador, que pode ser sozinho como autônomo, como empreendedor. Daí a ideia de mundo do trabalho e não mundo do emprego. E é disso que a gente estava falando agora. Muito bem, na próxima aula vamos entrar no artigo 2º, falando de quem a educação é um dever. No próximo bloco de aula, dever da família e dever dos estados, e vamos falar das diversas modalidades de família. Um grande abraço e até o próximo encontro.